O assunto ainda é música. Agora com a história de um jovem que venceu barreiras para realizar o sonho de tocar um dos instrumentos mais difíceis. Concentração. Movimentos precisos. Paixão. Wendel tem apenas 20 anos de idade, mas se apresenta como um músico experiente. Wendel mora com os pais e o irmão na cidade de Esteio, região metropolitana de Porto Alegre. A paixão pela música vem da família. Seu José, o pai, aprendeu sozinho a tocar violão e contrabaixo elétrico. Apesar de não viver disso, ele dá aulas e toca numa banda. Só toco por hobby, né? Toca na igreja, mas não tenho ganho, não tenho lucro, né? Não é uma profissão. Então, para ele vai bem mais além. O primeiro contato de Wendel com a música foi aos 11 anos de idade. Seu José havia passado uma lição para seus alunos e nenhum deles conseguiu trazer o dever de casa pronto. Daí o Wendel falou assim, pai, posso tentar fazer? Na minha mente, assim, questão de segundos, eu pensei, mas como que ele vai fazer? Você nunca pegou o baixo. E ele pegou o baixo e fez aula. O pai foi o primeiro professor de Wendel. Por anos, ele estudou e tocou o contrabaixo elétrico, um instrumento que se parece com uma guitarra. Mas Wendel queria mais. Em 2014, a curiosidade levou o menino a um projeto social da cidade. Eu sabia que dava aulas de música erudita, eu não conhecia, né? Dava aula de violoncelo, fui lá então conhecer o violoncelo. Né? E chegando lá, o professor Ismael estava dando aula de contrabaixo acústico. Né? Como eu sempre tive o amor pelas notas mais graves, me chamou a atenção o instrumento. O contrabaixo acústico é o maior instrumento de uma orquestra e um dos mais complexos. Tem semelhanças com o violoncelo e o violino. As longas cordas emitem notas graves e, por causa do tamanho, o músico literalmente precisa abraçar o instrumento para tocar. E se apresenta quase sempre em pé. Ismael era o professor de música do projeto social. Foi com ele o primeiro contato de Wendel com o contrabaixo acústico. E o Wendel é um cara foi um guri muito talentoso, né? Desde a primeira aula que ele pegou o instrumento, ele demonstrou facilidade. Desde a primeira vez que ele pegou no arco ali, eu ainda falei para ele, continue estudando, tu vai dar bom. Ismael apostou todas as fichas no talento de Wendel. O professor Ismael, ele emprestava o instrumento para ele trazer para casa. E era bem difícil, porque tinha a hora certa para entregar, dia certo para ir lá levar, e era bem difícil. E foi nessa época que o jovem decidiu, mais do que diversão, a música seria a sua profissão. Sempre pensando no sonho, né? Que eu sempre tive sonho de fazer música. Então foi nesse momento que eu decidi realmente dedicar minha vida à música. O contrabaixo acústico é um instrumento imponente, grande no tamanho e também no custo. Comprar estava fora do orçamento da família. Mas uma situação inesperada fez com que Wendel ganhasse a chance de se tornar um músico profissional. Meu pai faleceu, já fazia uns 2 meses que meu pai já tinha falecido. E daí, de repente, o meu irmão ligou para mim e disse para mim, Mana, tu sabe que o pai deixou um seguro de vida para nós todos? Eu não sei. Pois é pouquinho, mas vai dar para nós, para nos ajudar, né? E aí eu disse pro meu esposo, nossa, será que vai ser o suficiente para pegar e comprar para ele o instrumento? E aí chegou o dia do depósito, e aí nós chamamos ele e falamos, filho, tu fez aquela oração para Deus? Ele disse, fiz. Então te arruma, que nós vamos para Porto Alegre e nós vamos buscar o teu instrumento. E foi muito feliz, assim, porque meu pai, no fim, o que ele deixou ajudou bastante e parece que era para ele mesmo, né? Com um instrumento próprio, Wendel buscou todas as formas possíveis para se aperfeiçoar. E deu certo.
Ele foi selecionado para estudar na Escola da Orquestra de Porto Alegre. Também tocou na Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, onde conquistou uma bolsa para o curso pré-vestibular. O próximo passo era, claro, cursar música. Há 2 anos, Wendel é aluno da Universidade Federal do Rio Grande do Sul no curso de música, com especialização em contrabaixo acústico. Alexandre é o professor de Wendel na faculdade. Formado nos Estados Unidos, sabe bem das dificuldades de quem toca esse instrumento, mas garante que o jovem tem um grande futuro pela frente. E o Wendel é uma pessoa muito interessada, muito trabalhadora, muito focada nos estudos, né? E nos objetivos. Ele é que nem uma esponja, ele quer absorver tudo, né? Ele realmente é muito especial. Especial e esforçado. Além das aulas, Wendel trabalha 16 horas por semana no setor de recursos humanos na faculdade. E quase todos os dias carrega o contrabaixo no trem e pelas ruas para ir e voltar para casa. Chama a atenção, muitas pessoas já te pararam para perguntar o que é isso? Sim, muita gente para, as pessoas às vezes não sabem qual é o instrumento, tem curiosidade. Às vezes eu paro, explico, converso. E ele até criou uma maneira de amenizar o peso de 8 quilos do instrumento, adaptando uma rodinha de cadeira de rodas. E por se tratar de algo tão caro e delicado, todo o cuidado é pouco. Qualquer batida errada nele realmente pode quebrar, né? É um instrumento muito delicado. Até com a temperatura ele já a madeira trabalha, né? Então tem que ter um cuidado. Mas chegar em casa não significa necessariamente o descanso. Além das aulas na faculdade, o trabalho como bolsista no setor de RH, Wendel mantém uma rotina de estudo. São quase 6 horas diárias treinando no quarto. E por causa dessa vontade sem limites de aprender cada vez mais, Wendel participa de inúmeros festivais. E foi em um deles que conquistou o prêmio mais importante até agora. Um curso de contrabaixo acústico de 2 meses na Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos. Eu tive que tocar uma peça que eu já estava estudando para uma banca. Então essa dificuldade, às vezes, no nervosismo, né, que é uma dificuldade que nós músicos, às vezes, passamos, né? Deu tudo certo, acabou. Consegui me preparar bem antes de tocar, então foi bem legal, realmente, uma experiência positiva. Mas Wendel viu a euforia dar lugar à frustração ao se deparar com as despesas da viagem, passagens aéreas, estadia e alimentação. Tudo isso deveria ser pago pelo próprio aluno, um valor em torno de R$15 mil. Foi quando o professor Alexandre teve uma ideia: lançar na internet uma espécie de vaquinha online para arrecadar o dinheiro. Em 2 meses, Wendel conseguiu o dinheiro que precisava. Aliás, ganhou até mais. Viagem garantida para esse jovem músico. Agora consegui o dinheiro, consegui o visto, tudo está resolvido. Agora eu estou esperando chegar a data, muito feliz e com grandes expectativas sobre o curso. Estou indo de mente aberta para aprender muito, né?